E aí, sabe aquela roupa que a gente vê em todo hospital, em toda série de médico? O tal do scrub, ou pijama cirúrgico, né? Pois é, parece uma roupa super simples, mas por trás dela tem uma baita história, que fala sobre segurança, sobre precisão e, acredite se quiser, até sobre uma gíria bem conhecida. Bora desvendar isso juntos? Eu sei, parece uma pergunta meio maluca, né? Mas a ligação entre essa roupa e a ideia de um perdedor é muito mais direta do que se imagina. E para a gente entender a origem desse uniforme, primeiro a gente precisa resolver um pequeno quebra-cabeça de palavras. E é aqui que a coisa fica interessante. Olha só. A palavra scrub tem vários significados. Na gíria, no dia a dia, é um jeito de falar de algum sem sucesso. Nos games, é o noob, o novato. Só que na medicina, scrub é o nome de um profissional importantíssimo. E aí fica a pergunta: como é que uma palavra que pode significar perdedor foi parar no nome de uma peça e de um profissional tão essenciais? Então, a resposta para esse mistério todo não está na roupa em si, está no que acontece antes de vestir a roupa. O nome desse uniforme não nasceu num estúdio de design, não. Ele nasceu de um ritual super meticuloso e que é a base da segurança de qualquer cirurgia. E tá aí o pulo do gato. O nome da roupa, que é um substantivo, veio do verbo to scrub, que em inglês significa esfregar, lavar com vontade. Ou seja, o uniforme é a roupa que a pessoa veste depois de fazer o scrubbing in, depois de esfregar e higienizar as mãos e os braços para entrar na cirurgia. A roupa, no fundo, é um símbolo dessa ação. E essa ação de esfregar não é só lavar a mão com sabão, viu? É um procedimento super rigoroso que na medicina tem até um nome bem mais formal. O nome técnico é esse: antisepsia cirúrgica. E o objetivo é bem claro: criar uma barreira contra micróbios. A ideia é eliminar as bactérias que a gente pega por aí no dia a dia e diminuir ao máximo aquelas que vivem naturalmente na nossa pele. Tudo isso para garantir que absolutamente nada seja transferido para o paciente na hora da cirurgia. E olha só como o processo é rigoroso. Não é uma lavadinha rápida. É um ritual que leva de 3 a 5 minutos. Cada cantinho é esfregado de um jeito específico e até o jeito de enxaguar é pensado para que a água suja não volte para as mãos já limpas. É desse ato, dessa dedicação total à esterilidade, que o uniforme herdou o seu nome. Ok, então a gente já entendeu a ação. Agora vamos falar do objeto. Depois que o profissional está com as mãos e os braços esterilizados, ele veste o scrub, que funciona como a segunda camada de proteção. E aqui tem um ponto fundamental. O scrub não é só uma roupinha de trabalho. Ele é classificado oficialmente como um equipamento de proteção individual, um EPI. Isso muda tudo. Quer dizer que a função principal dele não é ser bonito, é ser uma barreira de proteção para todo mundo ali no ambiente cirúrgico. E essa barreira protege em várias frentes, sabe? Ele bloqueia fluidos corporais, impede que bactérias perigosíssimas como a Staphylococcus aureus se espalhem e, claro, diminui a chance de contaminação entre pacientes. Cada uma dessas funções é absolutamente vital para a segurança hospitalar. E essa proteção deu tão certo, mas tão certo, que o uso do scrub foi muito além da sala de cirurgia. Com a preocupação cada vez maior com infecções hospitalares, ele virou padrão em um monte de outros lugares, de clínicas a laboratórios, mostrando como ele é versátil e importante. Agora vamos falar sobre quem veste essa roupa e sobre as regras, tanto as escritas quanto as que não estão no papel, que giram em torno dela. Esse é o famoso Scrub Nurse, ou enfermeiro instrumentador. É a pessoa que, depois de fazer todo aquele ritual de escovação e vestir o scrub, se torna uma espécie de guardião da esterilidade da sala de cirurgia. É uma responsabilidade gigantesca. E se a gente olha as funções, dá para ter uma ideia da complexidade. Não é só ficar passando bisturi. O enfermeiro scrub tem que prever o que o cirurgião vai precisar, manter o campo cirúrgico impecavelmente estéril e muitas vezes ajudar ativamente no procedimento. Basicamente, é o braço direito do cirurgião e um pilar de segurança para o paciente. Essa é uma pergunta clássica, né? Todo mundo já deve ter reparado. E não, a escolha dessas cores não tem nada de aleatório. Tem motivos bem práticos e até psicológicos por trás disso. É bem fascinante, na verdade. O azul e o verde ajudam a diminuir o cansaço dos olhos. Pensa bem, depois de olhar por muito tempo para o vermelho do sangue, olhar para essas cores meio que reseta a visão do cirurgião. Além disso, são cores que passam uma sensação de calma e, o mais importante, qualquer pingo de sujeira aparece na hora, o que ajuda a manter a higiene.
Agora, um ponto super importante de biossegurança. Justamente por ser um uniforme de proteção, sair com ele na rua, ir no mercado, é um erro gravíssimo. Isso significa levar os micróbios do hospital para o mundo e trazer os da rua para dentro do hospital. Por isso, as normas como a NR32 aqui no Brasil proíbem essa prática. É uma questão de saúde pública. E como tudo na vida, o Scrub também evoluiu, claro. Ele foi se adaptando para atender novas necessidades e, por que não, novos gostos e estilos. Hoje em dia a gente vê bem essas duas versões. Tem o pijama cirúrgico clássico, mais larguinho, super leve, confortável, perfeito para aquelas maratonas no centro cirúrgico. E tem os scrubs mais modernos, com um corte mais justo, mais estilosos, feitos com tecidos tecnológicos que até repelem líquidos. São bem comuns em consultórios e clínicas, passando uma imagem mais profissional e atual. No final das contas, o scrub é, sim, um uniforme que identifica um profissional da saúde. Mas ele é muito mais que isso. Ele é o símbolo visível de um compromisso que é invisível, mas sagrado na medicina, a segurança do paciente acima de tudo. E é por isso que uma roupa aparentemente tão simples tem uma história tão incrível para contar.